Bom dia. Bom dia, espero que estejam a conseguir entrar com facilidade no nosso direto. Estamos em direto para iniciarmos mais uma conversa aos sábados de manhã. Hoje nós vamos incidir particularmente no sexto anga da nossa prática, Asana, que é no fundo as técnicas corporais do yoga. Entretanto, eu acabei por ter uma ideia que na verdade já me assolava há algum tempo, que é continuar este ano, como tenho vindo a fazer há vários anos já, o voluntariado pela UPA Animais. Então vocês hoje no live vão ver aí um pluginzinho, um botãozinho onde podem carregar para fazer o vosso donativo para a UPA, que é a União para a Proteção dos Animais. Eu sou voluntária na UPA já há bastante tempo e todos os anos que eu faço aulas ao ar livre, e essas aulas começam sempre em maio, e por isso é que eu me lembrei agora, se calhar já vem tarde, mas ainda vamos a tempo, não é? Porque as aulas são sempre no último domingo do mês, ou eram sempre ao ar livre, no último domingo do mês de maio a setembro, e tentávamos percorrer os vários jardins da capital e dos arredores. No último ano até saímos um bocadinho de Lisboa, porque já havia muita oferta de aulas ao ar livre. Então aquilo que eu tento sempre fazer é, com os meus alunos, com os amigos dos alunos e quem quisesse juntar-se a nós, nós íamos praticar sempre a um domingo de manhã e, na verdade, as aulas nunca eram pagas, porque eu oferecia a aula, mas a premissa era que todos trouxessem um donativo para a UPA. Neste momento, nós não vamos fazer as aulas ao ar livre, não voltamos ao albergue também tão cedo, fazer o voluntariado, porque não podemos fazer ajuntamentos nem aglomerações de pessoas, claro. Por isso eu lembrei-me, porque não mantermos as aulas online. Então é isso que estamos a fazer agora. Eu hoje estou a fazer um teste, particularmente para ver se o nosso botãozinho dos donativos funciona, se está tudo a correr bem. Porque nós vamos manter sempre que eu fizer um live, podemos fazer nas palestras, mas também nas aulas práticas, fazer as aulas com essa premissa, de que vocês acedam ao live, mas que deixem um donativo para a UPA, aquilo que quiserem contribuir, está bem? A UPA é um albergue de cães, na zona de Sintra, e que, especialmente no verão, como todos os albergues, têm mais dificuldades, porque existe um acréscimo, infelizmente, de abandonos, e nós fazemos sempre esse reforço no verão, apesar da UPA precisar de ajuda o ano inteiro. Okay? É muito importante nós ajudarmos a UPA todo o ano, quer seja com a presença, com o voluntariado, com o apadrinhamento ou amadrinhamento de algum animal. Mesmo que não possam adotar, fazer uma adoção responsável, podem sim apadrinhar um animal e poder visitá-lo e ajudar nas despesas veterinárias, etc. Bom, espero que seja uma boa entrada agora nesta aula de hoje, vocês poderem ajudar todos para a União para a Proteção dos Animais. Assim sendo, então vamos começar propriamente dita a nossa conversa de hoje, que é uma conversa muito informal. Eu hoje vou falar de Asana. Asana, esclarecendo desde já, é um substantivo masculino no idioma do sânscrito, na língua sânscrita. Eu friso isto porquê? Porque ainda hoje eu ouço algumas pessoas dizer a asana ou a asana, porque, como é óbvio em português, quase todas as palavras, ou praticamente todas que terminam em A, são feminino. Então nós trazemos essa lógica para as outras línguas e não é verdade. Então, no sânscrito, todas as palavras terminadas em A são masculino, como o Shiva, não é a Shiva. Tá? E todas as palavras terminadas em I são feminino. Kundalini, Shakti, Parvati, Kali, etc. Tá bem? Então fica já essa ressalva, que é o Asana. E a acentuação é logo no primeiro A, na primeira sílaba, tá bem? Não é asana, não é, como eu já vi, com 2 S's. Tentem escrever ou pelo menos pronunciar o sânscrito da forma correta para nós não subvertermos a tradição que é milenar, ok? Então, o asana, na verdade, significa, traduzido literalmente, ou pelo menos tentando descrever essa palavra, posição física, firme, estável e confortável. Então, tem que ter estas 4 características. Mas, além dessas 4 características, imaginando, por exemplo, na posição em que vocês se encontram, estão em asana, eu estou em asana? Provavelmente não é? Porque o asana não é só físico, tem que ter
atitude interior, é psicofísico, tem que ter uma intenção. Então, quando nós no yoga realizamos 1/8 da prática, porque muitas vezes alguns praticantes, os yogins já não tanto, porque já abraçaram a filosofia, mas os praticantes de yoga, quando começam a realizar as aulas e a fazer a prática, pensam muitas vezes que yoga é asana, porque é aquilo que é visível, ou seja, é aquilo que nós conseguimos mostrar ao público mais leigo e até à população em geral ou até mesmo aos praticantes. Aquilo que é possível fotografar, mostrar e representar visualmente é o asana. Por isso, lá está, quando nós queremos falar de yoga, muitas vezes colocamos uma fotografia ou abordamos ou fazemos um asana. Mas na realidade é 1/8 da prática. Nós estamos a ver agora nestes sábados que eu estou a falar todos os sábados de uma parte da filosofia prática, da filosofia da prática completa. Então o asana é o 6º anga, é a 6ª parte. Nós já temos 5 para trás e ainda vamos ter mais 2 pela frente, tá bem? Então, por favor, quando pensem em yoga, não pensem só em asana. Esta conversa vai ser principalmente para desmistificar essa questão de que yoga é asana. E também, depois já vamos ver mais à frente, as questões que têm a ver com o ego. Porque muitas vezes quando o praticante, e essa é uma forma de nós vermos se o praticante está no bom caminho, quando ele já é muito bom em asana, ou quando conquista ao longo do tempo muitas técnicas em asana que ele acha que são muito avançadas, muitas vezes pode haver ali uma dispersão. É uma das formas de nós percebermos se a evolução está correta ou se a pessoa está no bom caminho. E essa questão tem a ver com a exacerbação do ego, não é? Aquele ego inflamado, que eu sou o melhor e que eu sou o máximo e que eu sou muito avançado. E muitas vezes na realidade não, ele só faz coisas físicas muito extremas e muito fortes porque tem uma boa condição física, porque realmente naquela parte da aula ele dá o seu melhor, porque gosta e porque é só aquilo que ele quer daquela prática. Não tem mal nenhum, não é? Não tem mal. Eu tenho muitos alunos que só querem fazer asana. E às vezes eu tenho que trabalhar muito mais o asana para que a pessoa baixe o seu emocional e para que aceda aos outros elementos que são tão importantes da prática. Mas, como é óbvio, nós depois com o tempo vemos se aquilo é só uma questão de ego ou se é realmente uma forma que o praticante tem também de domar o seu ego. Pode ser, não é? De adestrar, mais ainda do que domar, é amestrar, fazer ali um direcionamento da sua personalidade que tem que se manter forte, galopante, não é? Como um cavalo lusitano. Eu tenho sempre essa analogia, até porque também faço os retiros lá no Monte Barrão que tem cavalo lusitano e eu vejo aquele garanhão, não é? Aquele cavalo que não se pode domar, ou seja, ele pode ser adestrado, pode ser direcionado, não é? Mas se nós abafarmos aquele portento, vai-se perder, não é? Não se pode castrar. Tem mesmo que se amansar um pouco, mas de manter o seu brilho, não é? A sua essência. Pronto, e o asana funciona dessa forma. Sendo físico, é mais palpável, é mais perceptível, não é? Do que todos os outros angas, provavelmente. Nós temos nas mentalizações, nos respiratórios, até no relaxamento, não é assim muito visível, é tudo interno. No asana não, nós sentimos mesmo. Então quando fazemos aquelas técnicas, talvez logo no mesmo dia, mas essencialmente no dia a seguir, nós sentimos os músculos, não é? Tudo aquilo está trabalhado, está fortalecido, está flexibilizado. E às vezes a dor muscular é isso, não é? É uma forma do nosso corpo, a matéria, reagir ao estímulo. Mas essencialmente o que o asana faz é uma representação dos nossos desafios do dia-a-dia. Então, imaginando quando nós estamos a fazer uma técnica que requer força, nós estamos a trabalhar a nossa força interior. Quando estamos a trabalhar uma técnica ou a permanecer mais numa flexibilidade, acabamos por trabalhar a nossa capacidade de adaptação emocional, mental e até energética, física, claro. Tudo se reflete no nosso corpo físico, mas o trabalho é interno. Aquilo que nós vemos exteriorizado no nosso corpo, muitas vezes, há exceções, como já vimos há pouco, pode ser questão genética, não é? A pessoa geneticamente já está muito bem preparada fisicamente, mas muitas vezes é uma exteriorização de tudo aquilo que nós vivenciamos internamente, tá bem? E claro, não vão pensar que uma pessoa que tem muito pouca flexibilidade, que não é flexível internamente, não é isso. Mas, regra geral, o que trabalha no corpo físico vai ter também um reflexo internamente, não é? É ser por dentro e por fora, aquela coerência que temos vindo a falar ao longo das últimas semanas.
Então, mais uma vez, eu tenho aqui o Tratado de Yoga do mestre, não é? do meu professor, o mestre da Rose, que dá aquela indicação logo no início, quando nós abrimos o capítulo de Asana, não é? Que existem, uma frase que é atribuída a Shiva, que diz que existem tantos asanas quantos seres vivos existem sobre a Terra. É muito difícil nós contabilizarmos o número de asanas. Aqueles que estão sistematizados aqui no Tratado de Yoga são 2000 e qualquer coisa, não é? Todos. Porque as raízes de asana, ou seja, o asana primordial, são 108. Todos os outros são ramificações desses 108. Porque temos variações com prefixos, não é? O que é para fazer naquela asana, depois uma variação enlaçada, uma variação elevada, uma variação em alongamento, etc, 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 está bem? Eu não quero adensar muito, nem aprofundar muito, senão depois não temos tempo. Mas, essencialmente é isso. Também existem cerca de 2000 e tal asanas, tanto que no tratado é o capítulo maior, porque nós temos as fotografias e toda a representação das técnicas corporais. Também temos aqui os asanas. São muitas páginas de asanas. São as representações das técnicas corporais. 2000 e tal aqui no tratado, está bem? Para vocês terem uma ideia também, se depois tiverem curiosidade, eu depois lá mais para a frente, noutras conversas, podemos fazer depois um curso específico de vivência de asana, tá bem? De trabalho da filosofia, mas também da filosofia dentro do asana, que é um tema muito interessante. Portanto, a técnica corporal, que para muita gente acaba por ser o estereótipo do yoga, mas que nós temos que trabalhar de forma lata, não é? No sentido em que vamos aprofundar e estimular o nosso emocional e o mental com o asana. Então, o Anga ficou mais conhecido, essa parte da aula ficou mais conhecida, mas nós temos que ter, como eu dizia, a intenção que vai fertilizar o asana. Para isso, a técnica tem que ser estável, confortável e estética, como eu vos dizia. A respiração é muito importante, tem que ter respiração consciente, por isso é que eu pergunto, será que nós agora estamos em asana? Vocês estão todos a fazer respiração consciente? Então, tem que ser respiração consciente, profunda, abdominal ou completa, pausada ou ritmada, está bem? Então, se calhar, provavelmente alguns de nós já não estão em asana. E a atitude interior, que muitas vezes é aquilo que nós nos esquecemos, mas na prática é impossível esquecer, porque o professor está sempre a lembrar, não é? Tem que ter localização da consciência na região do corpo que nós estamos a trabalhar ou a solicitar, a mentalização de imagens, cores ou até sons, podemos mentalizar mantras enquanto estamos a vivenciar o asana, e tem que ter uma coisa muito importante que no yoga é característico, que é o bhava. Bhava é o sentimento, não é? Aquela colocação profunda de reverência no que estamos a vivenciar. Eu até acrescentava outra coisa que não está aqui, mas é o sankalpa, a intenção, que na verdade está incluído no bhava, está bem? Então tem que ter isso. Como nós estamos aqui, provavelmente nós estamos a tomar a consciência de como estamos sentados, não estamos com aquele sentimento, então provavelmente não estamos em asana. Mas imaginem que eu vou agora realizar uma técnica física que vocês aí também podem fazer. Querem fazer? Vamos estender um bocadinho as pernas, está bem? Descontrair um bocadinho os joelhos e os tornozelos. E vamos, primeiro que tudo, sentir que vamos logo alinhar a coluna, enlaçar as mãos, espreguiçar, puxar o peito à frente, os braços para cima e para trás. Inspire e na inspiração vão descer, mesmo que não desçam muito, está bem? Só descontrair um bocadinho. Observe a respiração. E vão agora direcionar toda a vossa atenção naquela região do corpo que estão a solicitar. Provavelmente na coluna vertebral, pode ser no joelho, pode até estar muito confortável. Então ajude com as mãos e na inspiração vai dar o seu melhor. E colocar toda a sua atenção, mas também a intenção de bem-estar, de conforto. Eu selecionei uma anteflexão, ou seja, estamos com o tronco para a frente. E logo esta posição é mais introspectiva do que se eu fizer uma retroflexão. Também já vamos falar sobre isso. Mas percebam que, ao estarmos debruçados sobre nós mesmos, obrigamos-nos a olhar para nós, a perceber aquilo que ocorre aqui, neste espaço, que já é muito físico, não é? Já é um espaço que nos percorre. Perceberam agora essa questão do asana, se estamos ou não em asana? Então é importante fazer a experiência, ok? Vamos voltar do Paschimottanasana, que é um alongamento em anteflexão, sentado. Todos eles se classificam, também já lá vamos, em nomes e prefixos e sufixos, mas é muito importante nós termos isso, não é? Temos o bhava, o sentimento, que na verdade não se coloca só no asana, coloca-se na parte
toda da vivência profunda da filosofia completa do yoga antigo. Okay? Aquilo que o mestre também adverte são algumas contraindicações. Qualquer pessoa que seja saudável, à partida, não tem qualquer problema físico, alguma contraindicação, pode e deve realizar à vontade. Mas, claro, se tiver alguma condição física, alguma patologia, alguma lesão, e no caso de lesões tem mesmo que consultar um médico, está bem? Não, vocês não vão fazer asana se tiverem alguma condição física sem aconselhamento do vosso médico. Lembrem-se de uma coisa, o professor de yoga não é médico. Eu recebo muitos alunos na aula que vêm ter comigo, professora, eu tenho uma hérnia na L5, não sei o quê. Amigos, eu sei, eu entendo, não é? Obviamente nós percebemos minimamente de anatomia, mas a nossa formação não é essa, ok? Eu não vou dar técnicas físicas para a pessoa melhorar a sua condição na cervical. Eu posso aconselhar algumas técnicas de relaxamento que eu sei que vão melhorar a postura, que vão libertar alguma tensão, mas a pessoa tem mesmo de fazer exames médicos, tá bem? E se houver alguma contraindicação, tem que dizer ao seu professor de yoga, tá bem? É muito importante isso, porque às vezes eu vejo os alunos à espera que o professor resolva, porque o yoga não é terapia, e muito menos o asana é terapia. O yoga é uma filosofia de vida prática, tá bem? E temos mesmo que fazer essa distinção. Tirar aquela ideia de que vamos fazer yoga para melhorar alguma patologia que temos, alguma condição, alguma lesão. Nós podemos melhorar, obviamente, mas não vai curar, tá bem? Vai direcionar, até funcionar muito melhor como prevenção. Aquilo que nós costumamos dizer, que é também uma frase do mestre, é: faça yoga antes que precise. Nós devemos praticar antes de precisar. Então, quando nós começamos a vivenciar yoga, é porquê? Porque sim, porque eu gosto da filosofia. Como pratica uma arte marcial, ou como vai fazer surf, ou como vai fazer voluntariado na UPA, exatamente com a mesma intenção de aperfeiçoamento interno e não como uma forma de curar alguma maleita. Bem, é muito importante nós termos isso frisado. Eu sei que agora vocês ficaram um bocado, alguns, não, agora eu estava a praticar yoga para melhorar aqui do meu joelho. Fantástico, não tem mal nenhum, mas não é essa a intenção, também não é esse o objetivo. O yoga não funciona como terapia, está bem? Portanto, há algumas contraindicações apenas para quem já não é saudável ou tem alguma questão física ou mesmo interna, está bem? Muito bem. Não tendo o nosso objetivo nos benefícios, é claro que eles surgem. Nós vamos ter efeitos colaterais benéficos, mas também podemos ter menos benéficos se não tivermos atenção em algo que é fundamental, que são as regras gerais de execução. Tá bem? No asana, nós temos que ter sempre uma atenção profunda às regras gerais de execução. Elas foram sistematizadas no Swastika Yoga pelo mestre de Rose, elas não existiam anteriormente. Aquilo que existe é uma sistematização do yoga clássico, do Ashtanga Yoga de Patanjali, etc. Mas as regras gerais de execução nunca existiram até à sistematização do Swastika. E porquê? Porque se vocês ouvirem ou fizerem mesmo alguma prática anterior, vocês percebem que há ali muita repetição da mesma questão. Inspira para cima, inspira, respira, expira, e há muita indicação de repetição. Com as regras gerais de execução, não é necessário o professor estar sempre a repetir a mesma coisa. O aluno, que começa a ser autossuficiente, ele já sabe quais são as regras e no momento em que o professor diz a técnica, ele já aplica as regras e o professor não precisa estar sempre a dizer e leva, inspira, desce, expira, respira para um lado, torce para o outro, está bem? Então, as regras gerais de execução são muito importantes e vamos falar agora. As regras existem para que nos traga autossuficiência e esse é o nome do Swastika, autossuficiência. Eu lembro que tudo aquilo que eu estou a falar desde o início daquela primeira semana em que nós começámos as conversas é tudo dentro do contexto do Swastika, está bem? Eu não me vou pronunciar sobre outros tipos de yoga. Apesar de conhecer alguns, é aquilo que funciona aqui no Swastika Yoga que nós vamos ver. Então, a primeira regra geral de execução é a regra da respiração. E como muitos de vocês aí desse lado já sabem que praticam Swastika, qual é a regra da respiração? Digam-me lá. Conseguem escrever aí? Praticantes de Swastika Yoga, estão aí? Alguém me consegue escrever aí a regra mais fácil, logo a primeira de todas, que vocês aprendem na primeira aula, logo na aula de iniciantes? Regra da respiração. Pessoal, ninguém? O que é que se passa com os meus alunos? Ninguém está aí? Estão todos a almoçar já? É isso? Bom,
Então eu vou dizer, né? Ninguém escreve, eu vou dizer. Tá? Ninguém escreve. Regra da respiração. Movimentos para cima são sempre com inspiração. Para baixo com expiração. Está bem? Na permanência nós fazemos a respiração à vontade, profunda, completa, ritmada e consciente. Quem escreveu? A Raquel. Obrigada, Raquel. Eu sei que isto está com delay, desculpem. Está bem? É isso mesmo. Movimentos para cima, sempre com inspiração, para baixo com expiração, enquanto fica na permanência e respira à vontade. Está bem? Então retenham essa regra, é básica, é fundamental. E assim o professor, durante a aula, não tem sempre que vos estar a lembrar que vocês têm que fazer essa respiração. No princípio, aquilo que os professores... É isso mesmo, Dipeti, certíssimo. Não é inspira para cima e expira para baixo. Eu vou inverter essa frase, não é assim. É movimentos para cima com inspiração e para baixo com expiração. Porque senão parece que a pessoa para a frente expira e para cima inspira. Estão a perceber? Ok? Pronto, é diferente. É um bocadinho diferente. Mas está certa a ideia, tá? Depois o mestre fala aqui de umas coisas mais concretas, que é flexões para a frente e para os lados são feitas com a expiração. Tá? Não precisam decorar isto, é só para terem uma ideia. Para trás com inspiração, exceto as de pé. Ou seja, retroflexões de pé são sempre feitas sem ar. Então eu vou dar um exemplo, está bem? Imaginem que estão a fazer aqui vamos puxar mais para trás para vocês verem. Com os pés juntos, o Chakrasana, de pé, tá? O Ardha Chakrasana. Então, expira, inspirar sobe, expira sem ar. Retroflexão sem ar, tá bem? Se vocês fizerem no chão, têm que fazer com ar, com os pulmões cheios. Essa é a única exceção. Imaginando, por exemplo, o Bhujangasana. Vou dar aqui um exemplo que é fácil, tá bem? Desculpem estar aqui a rebolar no tapete, não é muito coreográfico, mas tem que ser, tá bem? Eu tenho aqui o espaço um bocadinho limitado. Bhujangasana. Inspira. Expira, desce. Tá? Deu? Pronto. As de pé são sempre feitas sem ar. Tem uma lógica, não é? Imaginem que vocês fazem uma retroflexão com ar. Hiperoxigenação, têm uma tontura e podem cair para trás. Tudo com a vossa segurança, tá bem? Então é sempre com os pulmões vazios quando estiverem de pé. Movimentos para trás. É isso, Dipeti. Está fantástico. Muito bem. Asanas em decúbito frontal. Aquele que eu fiz há bocadinho. Paschimottanasana, a anteflexão. São com os pulmões cheios. Ok? Asanas de longa permanência ou em que o tronco esteja ereto. Aqui, direitinho. Tem respiração normal. Respiração completa, sempre a fluir. Em caso de dúvida ou mal-estar, pratique todos os asanas com os pulmões vazios. Pronto, fantástico. Eu costumo dizer sempre, por exemplo, asanas musculares, dependendo do muscular, eu gosto de fazer alguns deles sem ar, está bem? Por exemplo, Kakāsanas, consegues respirar e consegues fazer o asana com ar. Agora, no Mayurasana, em que nós pressionamos aqui os cotovelos na região abdominal, nesta variação, é muito difícil fazer com ar, está bem? Então, expira todo o ar, faz o asana e depois fica ali a respirar com os pulmões mais em compressão, portanto, com pouco ar, está bem? Pronto, muito bem. Regra da respiração ficou, podemos avançar, porque elas são muitas, são 8, está bem? Tudo é 8 no yoga, 8, 108, aquele número que nós já sabemos que é simbólico. Segunda regra. Alguém sabe? Raquel, tu sabes, estás a fazer formação. Está bem? Regra da permanência no asana. Tá? Permanência. O que é que diz a regra da permanência? Alguém sabe? Olá, Sandrinha, bem-vinda. Então, permanência máxima. Repetição mínima ou inexistente. No Swastika nós não temos repetição, tá bem? Eu estou sempre a frisar isso na aula. Existe apenas compensação ou permanência, tá bem? Não existe repetição. Portanto, é permanência máxima observando, claro, o bom senso, dependendo do estímulo que está a ser feito. Tá? Muitas vezes no muscular, dependendo do muscular, nós não conseguimos ficar muito tempo. Mas se for, por exemplo, um Chatuspadasana, em que nós ficamos com o corpo em prancha com 4 apoios, se calhar dá para ficar bastante tempo. Já pensaram nisso? Já fizeram? Quem já ficou ali uns 2 minutinhos comigo ou mais, 5 minutos? Alguns atletas já fizeram 8 minutos em prancha, 15 quando chegam atrasados à aula. Eles sabem como é que é. Permanência máxima, repetição mínima. É isso mesmo, Raquel.
Andas a estudar. Muito bem. O que é que o mestre diz mais que haja exceção na permanência? A permanência de demonstração, por exemplo, vocês estão a fazer uma coreografia de demonstração. É um segundo, é o ponto só apenas para a fotografia, para vocês conseguirem fixar aquele asana e depois segue para a seguinte. Se vocês tiverem dúvidas de coreografia, eu tenho aqui no meu perfil, que filmei agora na quinta-feira, aqui na Praia da Parede, uma coreografia. Vocês veem que a permanência é quase inexistente, está bem? É só marcar o asana, volta, faz outro, e tem que ser equilibrada também, está bem? Prática em grupo, conduzida pelo professor, é o tempo que o professor determinar. E se for numa prática individual, em casa, como vocês têm feito mais agora, obedece às regras que se seguem. Regra da permanência para iniciantes com até 5 anos de prática, respiração retida enquanto puder reter a respiração, tá bem? Enquanto conseguir fica no asana, quando precisar voltar da respiração, volta do asana, ok? Iniciantes, tá? Veteranos saudáveis com mais de 5 anos de prática, respiração livre, ficam o tempo que quiserem e sentirem conforto, tá bem? É muito importante isso, tá? Pronto, depois existe uma regra que eu sigo assim quase religiosamente, que é 1 segundo por dia. Como é que nós conseguimos aumentar a permanência nos asanas? Porque na realidade o que nos fortalece, o que nos dá resiliência no asana é a permanência, a isometria. Vocês sabem que a nível físico nós podemos fazer uma prática de isotónico, não é? Repetição, que não existe no yoga, no nosso yoga não existe, há outros tipos de yoga que têm. No Swastika nós fazemos isometria, que é a permanência física no asana. E isso alonga os tecidos, fortalece sem estressar as articulações. Então, esse segundo por dia que vocês vão adicionar é fantástico, porque imagina, vocês ao longo do tempo, e agora temos todo o tempo, não é? Conseguem fazer um treino forte, uma prática, uma vivência interna profunda, e vão só acrescentar 1 segundo por dia na permanência. Então imagina, no primeiro dia vocês ficam 10 segundos naquele asana, no segundo dia 12, 13, 14, por aí vai. Imagina ao final do ano, quanto tempo vocês vão ficar naquele asana. É uma boa proposta, não é? Pronto. Ao final do ano, como diz o mestre, já estás a permanecer cerca de 365 segundos. Façam as contas, como diz o outro senhor. É bastante, não é? Muito bem. Então, terceira regra geral de execução. Quem se lembra? Tá? Alunos de Swastika Yoga. A Raquel está em formação, não pode ser só ela a responder, está bem? Muito bem. Regra da repetição. Eu acabei de dizer, não é? No fundo, a permanência está aliada à repetição. Então, a regra da repetição diz o quê? Permanência máxima, repetição mínima. Tá? Não existe. Praticamente não existe repetição. Pode haver uma passagem ou outra que nós fazemos 1, 2 vezes, mas é como passagem. Está bem? Pronto. A repetição, o mestre fala bastante disto. Ele diz, a repetição praticamente não existia no yoga antigo. O homem primitivo observava os animais e imitava-os. Então, se vocês observarem um animal na natureza, vocês veem um animal, sei lá, aqueles predadores. Se veem aqueles documentários do National Geographic, vocês veem as gazelas, os leões, não é? A correr atrás da sua presa. E isso ocorre muito rápido. Vocês imaginam uma gazela a fazer aquecimento para não estressar a musculatura para ir correr atrás de um animal, ou ao contrário, o leão a correr atrás da gazela e a fazer aquecimento? Não, pois não. Pois, o nosso corpo é exatamente igual. Nós não precisamos de fazer aquecimento no yoga. Isso não existe, está bem? Quando as pessoas dizem que começo aqui a fazer asana e ainda nem fiz aquecimento. Porque assim, antes do asana nós já temos toda a prática de meditação, de mantra, de respiração, temos de contemplação, não era meditação que eu queria dizer, porque a meditação é no final. Temos contemplação inicial, aquietamento, temos mantra, temos respiração, temos gratidão, temos kriya, a purificação dos órgãos internos, e só depois é que vamos fazer a asana. Portanto, todo o nosso corpo já está preparado, não há aquecimento, está bem? Esse também é um mito. Mais uma vez, estou a falar de Swastika Yoga, está bem? Não estou a generalizar para os outros tipos de yoga. Portanto, não há stress de musculatura nem de articulações, está bem? Nós fazemos sem aquecimento. Ok? Quarta regra geral de execução. São 8, está bem? Estamos a chegar a meio. O que é que o yogin faz? Aquilo que nós falámos no início, que tem a ver com o bhava, com o sentimento, com a localização da consciência. Então é isso que vai também trazer uma grande diferença. Localização da consciência. Onde é que nós vamos localizar a nossa consciência quando estamos a realizar uma técnica corporal? Então, tens 2 módulos. Podemos fazê-lo da seguinte forma. Localização de consciência e mentalização, que são 2 coisas distintas, está bem? Mentalização é outra regra geral de execução.
O que diz a regra da localização de consciência é que nós devemos localizar a consciência na região do corpo que estamos a solicitar. Tá? Que vocês estão a sentir, que estás a sentir nesse momento que está mais consciente, que se sente imediatamente que é ali. E se sentir tensão abranda, se estiver bom, avança. No fundo, o corpo é sábio, ele sabe aquilo que tem que realizar, não é? Como é que se faz? É muito natural. Qualquer asana solicita sempre a nossa atenção naturalmente. Então, nós só temos que ceder à solicitação natural, tá bem? Não criar demasiados artifícios, até porque o nosso yoga, nós sabemos que é naturalista. Então, tudo ocorre muito natural. Ok. Muito bem. Quando localizamos a consciência numa região do corpo, direcionamos para lá um jorro de energia vital. Portanto, a nossa energia vai para lá. Se nós começamos a mentalizar muita força, muito bem-estar nos nossos ombros, resiliência nos braços, toda a nossa circulação sanguínea vai para aquela zona do corpo quando estamos a fazer o muscular. Quando estamos a solicitar a região abdominal, então nós estamos a contrair aquela região do nosso corpo e toda a musculatura se contrai, ela fica localizada e ativada. Então é essa localização que nós temos que fazer. Não adianta fazer uma prática física e estamos a pensar no dia da manhã, nas coisas que temos que ir fazer, no trabalho. Então é esquecer tudo e aplicar toda a consciência naquilo que estamos a realizar. É mesmo importante, ok? Quinta regra geral de execução. A regra da mentalização, ela vem junto à localização da consciência, praticamente não são idênticas, porque a mentalização ela vai trazer visualizações muito específicas. Então, imaginando que vocês estão numa técnica de força, nós vamos mentalizar que a energia que flui pelo nosso corpo é alaranjada, para nos dar vitalidade, poder e energia. Não é? Se estiverem numa técnica de aquietamento, numa flexibilidade, numa contemplação, vamos mentalizar que o nosso corpo está envolvido e regenerado por azul celeste, que é sedante, vai aquietar, vai flexibilizar e sedar alguma região do corpo que estiver ainda tensa ou a resistir à técnica. Tá? Essas mentalizações são muito fáceis de aplicar, mas lembrem-se, vocês têm sempre o vosso professor para vos guiar. Não é? Então, o principal é que deixem que ele guie a vossa prática, confiança e aplicar, sem dispersar aquelas indicações que ele vos vai dando na aula. Então, aqui com o mestre também ele vai completando. A mentalização cromoenergética. O azul celeste é sedativo, como eu vos tinha dito. O alaranjado é estimulante. O verde claro associa-se aos arquétipos primitivos da floresta e induz à saúde generalizada, que é ótimo para nós mentalizarmos agora. Por exemplo, nos respiratórios dá para fazer muito, mas no asana também. O dourado contribui para desenvolvimento interior. O violeta auxilia a queimar etapas e a superar karmas. Tá? Aqueles comportamentos que nós temos que são um bocadinho repetitivos, não é? Então, para quebrar liames kármicos, nós mentalizamos o violeta. Bom. Temos uma mentalização mais avançada que tem a ver com visualização de yantras e vocalização de mantras. Normalmente é para os alunos mais antigos, tá bem? Yantras são imagens, são símbolos que nós mentalizamos, por exemplo, o símbolo do Om, que é muito antigo e que nos ajuda também a trazer aquela mentalização forte para o asana. Os mantras ajudam também à autossuperação e vão trazer um acréscimo de vitalidade no corpo energético. Nós sabemos que os mantras atuam diretamente nos chakras. Então, quando tudo está interligado, quando nós sentimos que essa vibração ocorre através da força física, mas também da mentalização, tudo se encontra perfeitamente alinhado para nós termos o melhor resultado em asana. Que bom! Muito bem. Vamos à sexta regra. Esta foi a quinta, não é? Da mentalização. Sexta. Uma regra importantíssima, mas que para os alunos passa um bocadinho assim ao lado, que é a regra do ângulo didático. Tá bem? Isto é mais para quem dá aula, mas também para o aluno que já tem alguma consciência estética. Eu tenho um aluno que faz aulas comigo online há muito tempo, para aí há 5 anos, e ele sempre fez aulas online, acho que só fez uma presencial comigo. E é muito engraçado que às vezes eu digo: Pedro, relaxa, não precisas estar a fazer o ângulo didático todo, porque ele gira no tapete para eu ver melhor a posição e para eu poder corrigir. Então é isso,
O ângulo didático é a melhor forma de nós demonstrarmos um asana. Reparem que há pouco, quando eu vos exemplifiquei aquela anteflexão, o que é que eu fiz? Eu não coloquei, nem vou fazer, porque é horrível, colocar os pés de frente para vocês e cabeça para a frente. Eu não fiz isso, pois não, eu virei-me de lado e executei a técnica no ângulo melhor para vocês visualizarem. Então, é essa questão, é a questão da visualização, mas também da vivência do asana, da melhor forma e da forma mais correta para que vocês possam demonstrar ou vivenciar, tá bem? Não tem a ver com o fator externo, tem mesmo a ver com a estética do asana. Lembrem-se que ele tem que ser estético. Então, exemplificando, quando vocês estão a fazer a vossa prática ou a montar a vossa vivência, o que ocorre é que devem ter o posicionamento do corpo em relação ao observador correta, tá bem? Então, principalmente em coreografia. Se vocês estão a montar a vossa coreografia, toda a movimentação tem que ser feita no ângulo didático correto. Mais uma vez, se tiverem dúvida, vão lá à minha publicação que eu fiz na quinta-feira, ali na praia, e toda aquela coreografia ela tem o ângulo didático, exceto no final em que eu me viro de costas, porque vou meditar, tá bem? E aí estou virada para o mar, tá bem? É uma exceção. Mas tudo o resto é voltado de frente para o observador e vou girando conforme as técnicas, tá bem? Não vou fazer de forma errada, com os pés no observador ou com a cabeça voltada para aí. Então, as posições de flexão para a frente são para a frente e para trás, mas também a torção são demonstradas de lado. Torções, anteflexões e retroflexões são sempre de lado. Eu vou dar um exemplo, tá bem? Já vimos o Paschimottanasana, que é uma anteflexão. Vou demonstrar, já demonstrei há bocadinho o Bhujangasana, mas vou fazer outra retroflexão, tá bem? Aqui. Esta que é o Ustrasana. Também é feita de lado, tá? Aqui. Nós não podemos fazer isto de frente. Fica muito mal esteticamente. Também não façam de frente. E a outra era a torção. Então, uma torção muito simples de demonstrar, que tem que ser de lado. Também não é de frente, porque senão eu teria o meu pé voltado para aí, não é? Então, de lado, sempre. Vocês veem que a rotação das vértebras, ok? É feita até à cervical. E essa é a forma mais correta. Isso não quer dizer que na vossa aula, na vossa vivência, vocês estejam preocupados. Também usem o vosso tapete, façam no vosso tapete, tranquilo. Isto tem mais a ver com a realização da asana para um observador. Portanto, é mais para os instrutores, os professores ou até alunos de formação e mesmo para os alunos que já estão a montar a sua coreografia. Ok? Muito bem. Então, mais regras. O mestre diz, nunca dar as costas, a planta do pé na direção do observador ou as narinas, não é? Aquela retroflexão assim. Imaginem que eu faço o Bhujangasana assim. Estou a dar as narinas. Não é engraçado, não fica bem, pois não? Pronto, em caso de dúvida ou de asanas que passam de uma categoria para a outra, os asanas podem excepcionalmente ser feitos a 45 graus. Então há ali uns asanas que há umas exceções, o professor dá sempre essa indicação, que são 45 graus. Ficou a regra do ângulo didático? Temos mais duas. Temos aqui uma fundamental que falta. Quem sabe? Tá? As duas últimas. São todas importantes, mas estas duas últimas o professor está sempre a falar na aula. Como o mestre diz, a regra de ouro do magistério é dizer o óbvio e repetir 3 vezes. Walter, eu sei que tu sabes esta regra. A 7ª regra. Regra da compensação. O que é que diz a regra da compensação? Tudo o que se faz para um lado tem que fazer para o outro de igual forma. Certo? Então imaginem, eu vou fazer uma flexão lateral. Flexão lateral. Esta é uma flexão lateral. O que é que eu tenho que fazer a seguir? Compensação. Certo? Claro que posso fazer 2 asanas para um lado e fazer exatamente da mesma forma para o outro. Também não tenho que fazer um para um lado, um para o outro, um para o outro. Pronto. Ok? Flexão lateral, compensação. Certo? Fez para um lado, faz para o outro. Ok? Mesmo em coreografia, é preciso fazer igual para um lado e para o outro? Não devem fazer o mesmo asana para um lado e para o outro na coreografia porque fica aborrecido, está bem? Então fazer repetição. O que é que fazem? Fazem um asana de flexão lateral para um lado, por exemplo, e fazem um muito semelhante que compense para o outro, tá? Viram? Pronto, é só uma sugestão.
Mas não devem repetir na coreografia. Na prática completa, na vossa sadhana, perfeito, está bem? Podem fazer para um lado e depois para o outro. Muito bem. A última regra geral de execução. Está bem? Vamos avançar até à última, porque eu ainda tenho umas coisinhas importantes para dizer sobre o asana, antes de terminarmos. A última regra é fundamental também. É a regra geral da segurança. O que é que diz a regra da segurança? Diz que nós vamos dar o nosso máximo sem forçar. Na verdade, aquilo que o mestre diz é esforçar sem forçar. Tá? Ok, vou aplicar aquele conceito de autossuperação, mas que vou conhecer os meus limites. Se sentir dor, eu não vou passar o limite da dor, tá bem? Vou abrandar. Isso é a regra da segurança. Com essas regras todas aplicadas, é muito seguro praticar yoga. Eu acho que, não, tenho a certeza. Eu tenho 17 anos de yoga, tá? 17 anos de profissão, 18 anos de yoga. Mas a verdade é que eu nunca vi ninguém lesionar-se na minha aula, ok? Nunca houve nenhuma situação esdrúxula de violação da regra da segurança, tá? O que acontece é que às vezes as pessoas, ou na prática em casa, não vão fazer a compensação correta, ou vão abusar de algumas técnicas que o professor já lhe disse que não é tão bom fazer e ele vai lá e faz. Pronto, isso às vezes depois leva a questões que depois tem que resolver de outra forma, se calhar no médico, não é? Mas nas minhas aulas, nunca aconteceu nada que violasse a regra da segurança, ok? Até porque eu tento estar sempre atento e às vezes é difícil nas aulas de grupo, nas personalizadas é muito fácil. Mas nas aulas de grupo, imaginem, 20 pessoas, 30 pessoas a praticar e o professor tem que estar atento a todas, não é? E às vezes há uma indicação que eu dou e um aluno ou outro não respeita essa indicação. Sei lá, não façam invertidas na parede, não façam invertidas se tiverem questões de lesões na cervical, não façam. E a pessoa vai lá e insiste. Então é muito importante vocês ouvirem porque o professor está a dizer por alguma razão é, tá bem? É só para o vosso bem e para a vossa segurança. Muito bem, como diz o mestre, a nossa filosofia tem 5.000 anos de garantia, tá bem? Nunca ninguém se lesiona se aplicar as 8 regras gerais de execução do asana. Ok? Perfeito. Estamos combinados. Compromisso de honra. Pronto. Agora, eu deixei este bocadinho final para uma questão que é muito importante. Como é que vocês podem estruturar uma prática de asana equilibrada em casa e de forma autossuficiente? Eu sei que vocês estavam à espera deste momento. Tem a caneta e papel? Então vamos escrever. Tem que ter, primeiro, o respeito pelo vosso equilíbrio espinal, ou seja, o movimento espinal, isso é que eu quero dizer, o movimento da coluna vertebral, ok? E ter sempre em atenção que a lei da gravidade ela também prevalece. Ou seja, se vão montar a vossa prática de asana, têm que fazer primeiro em pé, sentado, deitado, no final invertido, tá? Vou repetir, respeitando assim a ação da gravidade no nosso corpo físico. Primeiro de pé, sentado, deitado e no final invertido. Em qualquer uma destas categorias vocês podem colocar o que vocês quiserem, ok? Desde que o professor vos recomende e com a supervisão dele. Portanto, se já montaram a vossa prática individual em casa, mostrem ao professor para ele ver se está correta. Depois, a outra questão que tem a ver com o movimento espinal. Vocês têm que ter sempre flexão à frente, flexão atrás, lateral e torção. No final é invertida, certo? Sempre no final. Vocês não vão colocar uma invertida lá pelo meio. A não ser que seja, sei lá, querem trabalhar o muscular a meio da aula, mas não é muito ortodoxo. Podem colocar numa liberdade criativa. Mas assim vocês vão respeitar também a vossa circulação sanguínea, o movimento e o fluxo da circulação sanguínea pelo vosso corpo. Eu vou exemplificar, ok? Muito rápido. Coisas simples, tá bem? Não é preciso fazer uma prática muito complicada. Equilíbrio em pé, ok? Janurdhva Sirshasana. Eu faço para um lado, eu faço para o outro, certo? Estou em pé. Podem fazer mais asanas. Lembrem-se que a aula tem o tempo que vocês quiserem. Depois vou fazer uma flexão lateral. Ainda estou em pé.
certo? Trikonasana. Para um lado, flexão lateral. Ficam o tempo que quiserem, apliquem a regra da permanência. Oi, estalou, viram? Volta, certo? E vamos para sentar. E assim respeitando o vosso equilíbrio espinal. Sentamos e podemos fazer uma torção sentado. Mandukasana. Sempre com a consciência no alinhamento da coluna, os dois isquios apoiados no chão. Compensação. Para o outro lado. Mandukasana. Da mesma forma. Ok? Sim. Para ficar equilibrado, eu posso fazer a retroflexão deitado. O Urdhva Bhujangasana. Daqui eu posso passar à minha invertida, que pode ser invertida sobre a cabeça ou invertida sobre os ombros, está bem? Sarvangasana. Eu vou fazer a variação iniciante, com as mãos no chão, subir as pernas na vertical, subir a lombar e as mãos apoiam na lombar, certo? Invertida, ficou, descansou, Shavasana, certo? Ficam deitados, pronto. Claro que se fizerem a vossa coreografia em prática livre, no final do asana, depois passam a deitar-se para o Yoga Nidra, que é o tema da nossa próxima aula, tá bem? Eu não vou entrar no Yoga Nidra. Isto só para vos exemplificar que é muito fácil. Agora, têm que respeitar esse movimento espinal da coluna vertebral. Têm que respeitar a ação da gravidade no vosso próprio corpo e também o fluxo sanguíneo. Então, de pé, sentado, deitado, no final invertido. Certo? Flexão à frente, flexão atrás. Lateral, sempre compensado para um lado e para o outro. Torção, compensado para um lado e para o outro. Certo? E inversão no final. Combinados? Dúvidas? Dúvidas? Alguma coisa que eu me tenha esquecido e que vocês queiram perguntar? Vamos ver. Meninos, Raquel, Walter, Rita, Marta, estejam à vontade, está bem? Obrigada! Temos ali 2 donativos para a UPA. Todos os meus lives agora vão ter esse botãozinho para vocês ajudarem a UPA, está bem? Sempre. Não se sintam obrigados, mas é uma mais-valia. Tá bem? Vocês vêm à aula de yoga, fazem a palestra, todas as aulas práticas. Compensação do Sarvangasana. Obrigada, Mário! É verdade! Então, na invertida sobre os ombros, se vocês quiserem, vocês têm que fazer um asana sempre, que é a compensação. Eu não falei de todos os asanas, portanto é óbvio que existem uns que têm que ser compensados. Por exemplo, essa é fantástica, essa pergunta. Cada retroflexão tem que ter sempre pelo menos 2 flexões à frente a seguir, está bem? Mas isso depois na aula o professor ajuda-vos. No caso, aquilo que o Mário diz é muito importante, que é, depois da invertida sobre os ombros, nós temos que fazer a compensação da cervical, não é? Então imaginem, eu elevei as pernas, elevei a lombar, quando eu desço, tenho que tocar com o topo da cabeça no chão. É isto aqui, ó. É Matsyasana. Deu? Então, como tínhamos o queixo no peito, eu depois tenho que tombar a cabeça para trás. Certo? É isso? Boa! Isso faz parte da regra da compensação dos asanas. Muito obrigada, Mar. Boa! Mais alguém tem dúvidas? Joana? Tudo bem? Mandem perguntas, a professora responde. Era isso, Mário? Boa, boa, boa. Mais questões? Se vocês precisarem de ajuda ou de alguma literatura sobre asana, nós temos o Tratado de Yoga. Eu esqueci-me, eu tinha ali o livrinho. Vou buscar, está bem? Desculpem. Que é este livro. Vocês vão ver isto tudo invertido. Este livro é tão antigo, chama-se 108 Asanas, do Swastika Yoga. Nós na escola de Swastika Yoga, 5 de outubro, acho que ainda temos lá alguns, está bem? Se vocês quiserem, mandem mensagem e nós enviamos. Aqui nós temos só os 108, as raízes, está bem? No tratado é que vocês vão ter os 2000 e tal, que são as origens, ou melhor, as ramificações dos 108, está bem? Aqui tem as variações todas. Pronto, meus queridos, eu acho que é isso, acho que não me esqueci de mais nada. Não gosto muito de ser só eu a falar, não é? Isto parece um monólogo, eu precisava que vocês também intervissem. De qualquer forma, nós vamos ter sempre, já só temos, portanto este é o 6º Anga, temos mais 2 fins de semana de palestra teórica,
que eu vou continuar a dar como voluntariado para a UPA, para a angariação de fundos para a UPA. Sempre todos os lives que eu fizer serão a partir de hoje para a UPA, que é a União para a Proteção dos Animais, que eu volto a exortar-vos para que conheçam, tá bem? A UPA tem uma página no Instagram que é UPPA_animais. UPA_animais, tá bem? União para a Proteção dos Animais _animais. Então visitem a UPA, divulguem a UPA, ajudem a UPA com donativos ou com voluntariado, tá bem? Mesmo que não deem... Nós agora estamos mais limitados, tem que ser donativos em dinheiro. Mas vocês podem contactar a UPA e enviar, ou deixar mesmo no albergue, donativos em géneros, que eles precisam sempre. Os donativos em dinheiro são sempre direcionados, quase sempre, para todas as despesas de alimentação, veterinárias, limpeza do albergue, e eles são maravilhosos, tá bem? Eu costumava ir lá aos sábados de manhã sempre passeá-los, agora não podemos, porque, como é óbvio, devido à pandemia o albergue está fechado, não pode receber visitantes, mas quando nós tivermos alguma normalidade, nós vamos voltar em força, e por enquanto vamos manter as aulas também de angariação de donativos para a UPA, a aula prática, vai ser, como habitualmente, entre maio e setembro, no último domingo do mês. Portanto, no dia 31 de maio, coloquem, Raquel, coloquem na vossa agenda, 31 de maio, às 11 da manhã, eu vou estar aqui no Instagram com angariação de donativos para a UPA e vou dar aula prática, tá bem? Portanto, se vocês são mega fãs das aulas práticas, aproveitem. Se também são fãs das aulas teóricas, que são fundamentais, também vamos fazer donativos para a UPA, tá bem? Sempre ao sábado, ao meio-dia. Combinado? Bom, assim sendo, por hoje é tudo. Despeço-me até ao próximo programa. Voltem, ajudem a UPA. Beijinhos e espero encontrar-vos em breve. Até já.